Mary, did you know your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver would soon deliver you. Mary, did you know your baby boy would give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy is one where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Did you know? Did you know? Did you know what was inside of you? Did you know? Did you know? Did you know? The King of Kings was in you. Did you know? The blind will see, and the deaf will hear, and the dead will live again. The lame will leap, and the dumb will speak the praises of the Lamb. Oh, the blind will see, and the dead will Muito boa noite, a paz do Senhor. Mais um podcast Bolsa de Mulher. Aqui com as minhas companheiras, minha mãe, Felícia, Josi. Boa noite. E se vocês viram o podcast passado, a gente teve um convidado e ele teve que estar aqui para mais um papo, porque falar de adolescente não é pouca coisa. Com certeza. Não é pouca coisa. Porque agora a gente estava conversando um pouquinho, né, que até quando vai a adolescência, Joelson? 24 anos, né, 11 meses e Meu 29, dependendo do mês, 30 dias. E tem gente se alegrando aí Acho que agora. tá ouvindo, tá pensando, nossa, eu ainda sou adolescente. Sou adolescente ainda, né? Isso explica alguns comportamentos, né? Explica. E exatamente isso, a gente quer começar conversando então um pouquinho sobre essa definição de adolescência, as divisões, né? Porque não é só adolescente, né? Perfeito. Tem divisões e todo o funcionamento e o desenvolvimento que acontece com o adolescente. Perfeito, perfeito. Quero mais uma vez agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. E é sempre uma honra para mim falar sobre adolescência. E eu digo que quando eu não falo de adolescência, isso se torna muito caro para mim, né? Se torna muito caro. E eu acho que a gente já inicia, assim, uma reflexão bem importante. Entender que a adolescência é dividida em estágios, né? Pois é. Aquele que se propõe a trabalhar com a adolescência, ele precisa entender para atender. Que eu acho que no último podcast a gente falou muito sobre entender para atender, né? Exatamente. Pensando, e aí eu trago uma outra frase que a gente usa bastante, que nós somos gente que cuida de gente, né? Eu preciso entender como que minimamente gente funciona. Então, eu tô terminando um livro, né? Não falei no último podcast, né? Olha aí! Tô terminando um livro, Opa! né? Provavelmente vai ser publicado, né? Deus sabe aí, né? Em breve vai ser publicado esse livro aí. Mas o título do livro, eu já vou dizer aqui, é Agente SWAT. Né? Então, é SWAT, né? De team mesmo. SWAT de operações especiais, né? Mas o team de adolescente. Então, é agente SWAT. Então, aquele que se propõe a cuidar de adolescente, ele tem que ser esse agente que tem, né, especialidades com ferramentas para lidar com os teens. Então, essa é a ideia. E aí, no livro, obviamente que eu vou trazer algumas ferramentas, né, para que esse leitor se torne um agente SWAT. Então, ele recebe no final do livro uma credencial de agente SWAT, né? Olha só. Deixa o spoiler do livro aí, né? Depois você lê o livro e... Com exclusividade para os... Com exclusividade. O pessoal que participa do podcast. Olha aí, olha só. Olha que saiu de Bolsa de Mulher, né? Saiu até uma sugestão de literatura, né? Isso mesmo, tem que ser. Mas pensando nisso, então, eu parto da primeira pergunta, assim, você que é pai de adolescente, você pode me responder em que fase da vida o seu adolescente está?
Porque a gente não sabe nem em quantas fases o ser humano se desenvolve, né? Eu pergunto para você, líder de adolescente, em quantas fases nós, seres humanos, nos desenvolvemos? E aí alguns vão dizer 5, 10, 15, 8 e coisa e tal, uma salada de fruta. Vamos ter que colocar marcos para a gente saber o ponto que a gente parte, para onde a gente quer chegar, né? Então, eu preciso entender que nós, seres humanos, nos desenvolvemos em 3 fases concretas da vida. 3 fases. E isso já é extraordinário, porque vai remeter direto ao Criador, né? Então, o Criador, ele é perfeito. E nós cremos num Deus trino, né? Nós, enquanto cristãos, né? E nós cremos num Deus trino. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus trino, que para alguns é difícil, como é que eu explico Trindade, né? Tem adultos que não sabem falar sobre Trindade. Aí eu perguntaria, como é que você explica a Trindade para o adolescente, então? Né? Se para um adulto é difícil, como é que eles vão compreender a Trindade? Ou é 3 ou é 1? Como é que é esse negócio? É 3 ou é 1? Mas é fácil, no final do podcast, vocês me lembrem que eu vou explicar a Trindade, tá bom? Né? Na linguagem do adolescente, é claro, né? Mas ok. Esse Deus trino, eles têm uma social, né? No céu. Eu disse, Joss, que heresia social, né? Gente, social, né? Vem de socializar, né? E só pode socializar quem é ser social, né? Então, se existe alguém mais social do que a Trindade, me apresentem, porque eu não conheço, né? Eles são 3 em 1. Então a social deles, eles decidiram, vamos fazer alguém? Vamos fazer quem? Vamos fazer o homem, né? Vamos fazer o ser humano. E aí esse ser que eles criam é um ser tricotômico. Então olha só, um Deus trino cria agora um ser tricotômico. E Deus não ia quebrar essa simetria, né? O livro de Eclesiastes diz que é um tempo proposto por Deus, né? Então, dentro desse tempo, Deus também, ele marca o nosso desenvolvimento, e aí a própria teoria do desenvolvimento vai estudar essa questão e vai chegar nesse conceito de que sim, nós enquanto seres humanos nos desenvolvemos também em 3 fases da vida. Então, olha que coisa interessante, um Deus trino cria um ser tricotômico que se desenvolve em 3 fases. E aí eu vou pensar, tá, mas essas 3 fases se subdividem? Também se subdividem. E aí olha que coisa interessante. Lógica, né? Se tiver algum adolescente assistindo, logicamente falando, em quantos estágios cada uma dessas 3 fases se desenvolve? Por lógica, então... Quem acertar ganha um livro. Olha aí. O primeiro, né? Vai que vários acertam, né? Depois me cobre, né? Primeiro. Mas o primeiro que acertar ganha um livro. Óbvio, gente, né? Bota no chat aí, né? Vai interagindo com a gente aí. Vai mandando, né? A sua pergunta, né? Daqui a pouco, depois a gente pode futuramente responder aí no Stories, do Insta, né? Já dá outro podcast com uma resposta. Vamos lá, não tem problema, né? A gente dá a resposta aí. Mas olha que coisa interessante, então. Um Deus trino cria um ser tricotômico que se desenvolve em 3 fases. Cada uma dessas fases possui também 3 estágios. E aí você vai dizer assim, tá, Jossa, você tá forçando a barra. Não, nós estamos falando de criação. E tudo que é criado possui a assinatura do seu Criador. Sim, tudo. Né? Aí nós vamos pegar assim, ó, tá, mas tudo. Deus criou todas as coisas? Deus criou todas as coisas. Então tem uma assinatura de Deus em tudo? Tem. Qual é a menor partícula do universo? É o átomo. Né? O átomo é a menor partícula do universo. Aí nós vamos perguntar, tá, e o átomo se subdivide? Sim. Em quantas partes a gente divide o átomo? Que é a menor partícula, ou seja, o menor registro de algo criado é o átomo, né? Então, nesse menor registro de algo criado, existe uma assinatura? Existe. Qual? O 3. Porque o átomo também se divide em quantas partes? Prótons, nêutrons e elétrons. Então, nós temos... E aí nós vamos partir para música, né? Ritmo, melodia, harmonia. Nós vamos partir para o tempo, né? Passado, presente e futuro. Sim. Então, a gente poderia falar aqui da simetria, da assinatura de Deus em todas as coisas. Mas por que eu tô falando isso? Para justificar de forma científica de que, de fato, nós seres humanos nos desenvolvemos em 3 fases, com 3 estágios cada uma. E isso não é de qualquer coisa, não saiu do acaso. Sim. Existe algo em nós que mostra quem nos criou. Sim. Né? Então, ponto. Fechando esse momento aí, que agora você vai ficar pensando, eu tenho certeza disso. Você não vai olhar mais as coisas, né, da mesma forma. Pois é, eu já tô aqui pensando em um monte de coisa que tem. Deus vai revelar algumas coisas a você. Sim. Eu preciso compreender em que estágio, dentro dessa fase chamada adolescência, o meu filho está. Porque se eu não sei em qual estágio que ele está, como entender qual o marco do desenvolvimento esperado para aquele estágio dentro daquela fase? Se eu pensar, ou seja, que cada um desses estágios possui no mínimo 12 marcos do desenvolvimento que precisam ser estudados, então, no primeiro estágio da adolescência, eu tenho que conhecer 12 marcos.
No segundo estágio da adolescência, mais 12 marcos. marcos. No terceiro estágio da adolescência, 12 marcos que vão me dar uma simetria de que esse adolescente está se desenvolvendo de forma sadia. 12 são padrões que eu sei que existem. Fora aqueles que a gente ainda não conseguiu mensurar para dizer, ó, isso é comportamento desse estágio dentro de tal fase. Então, pensando nessa complexidade do mundo adolescente, e aí, claro, primeira infância, segunda infância, terceira infância, 12 marcos em cada um, né? Eu vou falar da adolescência inicial, adolescência média e adolescência final. Os 3 estágios da adolescência. Quando eu falo de adolescência inicial, eu tô falando do indivíduo que está ali com 11 anos de idade e ele vai mais ou menos até os seus 14 para 15 anos de idade. Adolescência inicial. Quando eu falo dos 15 aos 17 para os 18, eu tô falando da adolescência média. Quando eu falo dos 18 até os 24, adolescência final. Então, quais são os marcos esperados para esse indivíduo dentro desse estágio? E aí eu vou poder dizer se ele está se desenvolvendo de forma sadia ou não. E aí eu preciso lembrar das mães, dos pais que levaram seus filhos, por exemplo, ao pediatra, né? E fizeram aquelas consultas periódicas. Aí o pediatra pegava a carteirinha e existiam marcos do desenvolvimento daquela carteirinha, né? Peso, altura, reflexo, e aí tudo aquilo ali diz que aquela criança está se desenvolvendo de forma sadia. Você sabia que existe a carteira do adolescente? Carteirinha de saúde do adolescente? Aí eu vou perguntar, qual pai tem a carteirinha do adolescente preenchida de forma correta? Ou seja, periodicamente. Assim como ele fez a assistência do seu filho na infância, foi todos os meses. Qual pai que também pegou o seu adolescente todos os meses e foi com a carteirinha do adolescente e ele tem ali na carteirinha do adolescente todo o desenvolvimento do seu filho durante a adolescência? Você tem, pai? Você não tem, mãe? Eu acho que não. Eu estou falando de entender para atender. Então, se eu não sei quais são os marcos, o que esperar de fato desse indivíduo nesse estágio, como dizer que aquilo que ele está fazendo não é esperado para aquela fase? Como dizer que aquilo é rebeldia? Se eu não sei o que realmente é esperado para ele naquele estágio. Exatamente. Se eu não sei o não, como é que eu posso dizer o sim? Então, olha que coisa interessante é nós falarmos sobre, né? Falarmos de, não falarmos apenas para, né? Sim. Porque às vezes a gente só fala para eles, mas eu não falo sobre eles, eu não falo deles. E isso é uma construção que hoje a própria sociedade está convulsionando. Porque a sociedade pergunta, quem é o adolescente? Esse sujeito que agora é um sujeito de direito, né? Que vem com uma hiperexposição à informação. Então, eles são, sim, a geração da informação, mas não da sabedoria. Sim. É uma coisa diferente. Porque Totalmente. eu ter a informação não quer dizer que eu saiba usá-la. Né? Então, eles têm essa overdose de informação, mas eles não sabem pensar qual informação usar para determinado momento. E aí eles vão precisar novamente do orientador que diga, ó, essa informação serve para isso. Usa aí e vê o que acontece. E aí ele vai ter experimentação. Quando ele experimentar e ver que dá certo, então essa ferramenta é para isso. E aí nós vamos falar da acomodação e da assimilação, que nós vamos ver lá no Piaget, nós vamos ver lá no Vygotsky, nós vamos ver lá, né, nesses teóricos, né, do desenvolvimento, que a pedagogia trabalha, né, bastante. Né? Eu vou pegar um Erikson, por exemplo, na psicologia, que vai falar dessas fases ali, e aí então, eu compreendendo essas questões, eu não vou olhar esse adolescente como alguém hostil. Eu vou olhar para ele e vou dizer, tá, e aí, que mais? Né? Ele vai dizer, mas e? Eu vou olhar para ele e vou dizer, que mais? Se eu for um agente SWAT, né? Agente especialista em adolescente, e aí, por que eu resolvi pegar esse título, sabe, Carol? Porque eu entendo que todo adolescente, ele é um ente em potencial desenvolvimento de artefatos explosivos. Então, durante a minha adolescência, eu sou alguém que vou gerar artefatos explosivos. Agora, quem vai dar conta desses artefatos explosivos? E aí, se tem um risco eminente, né, de explosão, eu preciso chamar alguém que saiba trabalhar com isso. Então, se tiver agora uma denúncia de bomba em algum lugar, nós vamos chamar quem? A SWAT. Ó, estão dizendo que tem bomba em tal lugar. E eles vão chegar com aquele carro deles, né? Todo aparamentado. E o camarada vai descer lá de dentro daquele carro, parece um astronauta, né? Com aquela roupa, né? Todo equipado. Todo equipado. Aí ele vai olhar para o artefato explosivo, vai pegar uma vara, ele vai medir, aquela vara ali já vai medir a tensão de explosivo, né? E coisa e tal. E aí vai dizer, não,
dá para nós detonar aqui. Esse ambiente é um ambiente seguro para nós detonar esse artefato. Então, afasta todo mundo, prepara o ambiente, bum, detona o artefato. Ou ele vai dizer, não, não dá para detonar aqui. Eles vão dar um jeito de remover aquele artefato, vão colocar num lugar seguro e nesse lugar seguro eles vão detonar esse artefato. Então, esse agente que se propõe a trabalhar com a adolescência tem que ter a condição de mensurar se esse artefato que o adolescente está trazendo, ele pode ser detonado ali, naquele lugar, daquela forma, ou ele tem que ser removido daquele lugar, levado para um lugar seguro e lá detonar esse artefato. Não. Opa. E falando na questão da informação, né? Tu disse ali que hoje essa geração tem um acesso ilimitado, digamos assim, à informação, né? E não só como um profissional, mas também na tua experiência liderando adolescentes, eu tenho certeza que muitas das questões que chegam até ti, depressão, ansiedade, que é uma realidade, né, dos adolescentes hoje, o que tu associa, assim, a esse excesso de informação? Talvez qual o conselho que tu deixa para os pais? Qual é a idade certa para esse adolescente entrar para o mundo das redes sociais, que a gente sabe que ele é um mundo que muitas vezes a gente que tem uma maturidade, a gente às vezes não sabe lidar bem, né? E às vezes começa a viver apenas comparando a nossa vida, porque ali é um mundo que não é a realidade, que é transparecida ali no Instagram. Isso impacta na autoestima do adolescente, impacta às vezes na questão social, tu tá vendo as pessoas indo pra praia, viajando, e uma série de... A questão da hipersexualização, as meninas, né, às vezes tá vendo que o que dá mais like é a foto sensual, é a foto na praia, os games, a gente sabe que é tanto ataque. Talvez tem pessoas que falam assim, né? Eu não entendo meu filho, eu passei por essa fase. Eu também passei por... Vamos falar dos crentes, né? Passei por tentações também. Mas eu vejo diferente, porque a gente passou por tentações, mas eles têm um ataque muito mais forte. Sim. Porque eu vou falar por mim, eu não sou tão velha assim, mas eu não tinha o acesso ao telefone na minha juventude, adolescência, juventude. E, por exemplo, a pornografia. Tu entrava numa locadora, aí tinha... talvez tem gente que nem sabe do que eu tô falando aqui. Locadora, né? Locadora. Algum adolescente não vai nem saber. Agora eu me senti velha. Aí tinha um corredor com uma cortina barulhenta, que se tu quisesse ver qualquer coisa... adulto, tu ia fazer um barulho e ia chamar a atenção de todo mundo que tava na locadora, mas ainda assim conseguia ali dar uma espiadinha na capinha ali pra ver as fotos, ou tu queria conversar com alguém, era no orelhão. Hoje tá na palma da mão o acesso. Tu tá vendo um vídeo no YouTube, já vem um anúncio de algo. Sim, exato. Uma música. É muito forte o ataque, as músicas, os clipes, né? Sim. É com sensualidade, é muito apelo pra essa geração. Então eu tenho certeza que os pais devem ter essa dúvida, essa dificuldade. Qual o momento certo de eu deixar o meu filho, meu filho tá me pedindo um celular desde os 11, 12 anos. Eu não sei, eu tenho medo de segurar, e eu não sei se eu dou... O que você aconselha esse pai, essa mãe? Até onde segurar? É óbvio que tem momento que vai ser inevitável, mas eu creio que tem como dar uma segurada, né? O que tu aconselha? Eita, glória! Ai, Jesus. Vamos pensar mente de homem, caixinhas, né? Pega as caixinhas. Falei muita coisa. Vamos ver qual caixinha eu vou abrir aqui, né? Vamos ver a caixinha. Mas ok, eu acho que é muito pertinente a colocação, tá? Eu acho que a gente precisa dividir. Vamos de novo, né? Eu gosto de... Organizar o negócio, né? Vamos organizar o negócio. Então, parece coisa de psi, né? Mas deixa quieto, deixa quieto. O que acontece, são duas coisas que na minha visão são totalmente diferentes. Uma coisa é redes sociais, né? Outra coisa é meios digitais. Tá? Então, nós estamos falando de uma geração que nós chamamos de geração nato digital. É uma geração diferente da minha, né? É uma geração que, por exemplo, a minha geração teve que aprender a lidar com o digital. Sim. Nós éramos, de fato, usuários. Então, a gente teve que aprender a usar o digital. Eles não são usuários. Eles são produtores de conteúdo. Exato. É uma geração que não usa o digital. É uma geração que produz o digital para a minha geração usar. É verdade. Então, pensando nisso,
não tem como tirar eles do digital. Eles são a geração do digital. É a mesma coisa que chegar para alguém que era da época da prensa de Gutenberg, né, e dizer para ele, não lê jornal. Como é que eu não vou ler jornal? Eu tô com a inovação na minha mão. É a mesma coisa chegar para alguém que diz um exemplar bíblico. Bíblia é isso aqui para mim. E tira a Bíblia, tira o exemplar clássico da mão dele para você ver. Você pega uma briga, você ganha uma briga. Por quê? Porque aquela era a tecnologia dele. Então, ele não consegue ler no telefone, no tablet, não. Ele tem que ler na Bíblia, tem que ler o jornal na mão. Então, essa pessoa nasceu, né, nessa geração. É a mesma coisa com os nossos filhos. Então, se nós tirarmos deles o digital, nós estamos matando eles. Então, o primeiro erro é tentar tirar eles do digital. Outra coisa, eles, por serem a geração nato digital, eles têm condições cognitivas que a nossa geração não tem. Por isso que a gente não compreende. Então eles conseguem, de fato, ao mesmo tempo, estar no celular, fone de ouvido, assistindo a TV e ainda ouvir quando disser, fulano, tal coisa. Ah, tá, mãe. Você acha que ele não tá? Ele tá. A fisiologia do cérebro deles, a plasticidade do cérebro, conseguiu dar essa capacidade, essa habilidade para eles. Da mesma forma que isso também gera, por um outro lado, o famoso déficit de atenção. Perde o foco, né? Porque eles vão desenvolver o quê? O hiperfoco. Ou seja, eles vão conseguir focar em uma coisa, mas as outras vão ficar orbitando. E qual é a capacidade deles? Trocar o foco das coisas que estão orbitando. E qual é o problema? É que eles trocam esse foco de forma muito rápida. Então, essa é a geração do 2x. Essa é a geração que quando recebe, por exemplo, um áudio no WhatsApp, não consegue mais escutar o áudio em 1x. Eles vão ali e automaticamente colocam em 2x para que seja mais rápido. Eles não conseguem. Não é mais a geração do 1 minuto. É a geração do 30 segundos. Eles não conseguem assistir um vídeo mais do que 30 segundos. Né? Os shorts, né? Os reels. Então, é essa geração. É tudo acelerado ainda os vídeos, né? Não é e ainda em 2x, né? Por quê? Porque eles conseguem focar em várias coisas, mas o hiperfoco deles vai mudando dessas coisas que estão orbitando eles. Por isso que eles não fixam muito tempo em alguma coisa. Mas naquilo que eles focar, eles têm hiperfoco. E eu preciso entender essa capacidade dessa geração para começar a treinar esse cérebro para manter mais tempo focado em determinada coisa. E isso eu só vou fazer através do meio digital, porque é lá que eles estão. Então, o que a minha geração precisa fazer? Produzir conteúdo que norteie eles no mundo digital. Assim como nós criamos o caderno para escrever, quando a gente foi escrever, a gente escreveu todo torto, é ou não é? Tudo torto, escrevendo de qualquer jeito, subindo, descendo, totalmente desorganizado e coisa e tal. Mas aí apresentaram para nós uma ferramenta prática dentro do que a gente sabia, que era o caderno de caligrafia. Então, o que falta para o mundo digital? Um caderno de caligrafia. Algo que ensine eles a escrever no mundo digital. Ou seja, escrever no sentido de usar, né, o tempo deles de forma adequada no mundo digital. Então, é isso que nós precisamos fazer. Descobrir ferramentas, criar ferramentas que possam nortear eles no mundo digital. Isso é uma coisa, ponto, tá? Então, o acesso ao mundo digital, a escola já dá. Então, por mais que os pais não queiram, meninos ali nas séries iniciais, acho que antes ainda, na pré-escolinha, eles já estão com o tabletzinho deles fazendo os joguinhos de assimilação, acomodação e coisa e tal, porque é mais funcional. Para a mente deles, o audiovisual é mais funcional. A gente sabe que realmente a gente tem um tanto que a gente, um percentual que a gente absorve de conteúdo só na questão auditiva, mais uma questão na questão auditiva mais visual, auditiva visual tátil. Então, a gente sabe dos estudos. E quanto mais recursos tiveram anexos àquela instrução, mais eu vou conseguir, né, reter daquela instrução que está sendo dada. Então, eu preciso pensar essas formas no mundo digital. Então, eu tenho cautela quando alguém diz assim, tem que tirar o celular. Não tem como. Se você tirar o celular, você vai instigar o quê? Uma raiva, uma ira, uma incompreensão, porque não basta tirar o celular. Eu tenho que orientar ele a usar o celular. É diferente. Eu tenho que... E aí entra para a incapacidade dos pais de dizer não para os filhos. Aí nós voltamos lá para aquele contexto, né, do primeiro podcast, como é que eu vou dizer não para o meu filho? Só que se eu não souber dizer não para o meu filho, eu já perdi ele. Se eu não tiver autoridade para dizer não para o meu filho, eu já não tenho meu filho. Alguma coisa já tem ele, já ganhou ele, né?
E aí, então, eu preciso pensar. Redes sociais, por exemplo, pra mim, é a partir do momento que as redes sociais permitam que eles tenham uma conta. Exatamente. Então, Já tem que mentir a idade pra começar, já é um problema, né? Compreendeu? Exato. Então, a própria rede social já tá me dizendo quando é que eu devo deixar que meu filho acesse ela. E eu preciso respeitar isso. Então, se a gente seguir essa cartilha, nós vamos, de fato, ter pessoas saudáveis, adolescentes saudáveis. O problema é que hoje o celular serve para o filho se distrair no culto. Sim. Isso é verdade. Né? Isso é verdade. Para que os pais possam fazer coisas que eles queiram, que os filhos, né, fiquem entretidos. Então, ele não está sendo usado como um celular, como um smartphone. Sim. Ele está sendo usado para me substituir enquanto adulto, pelas minhas responsabilidades de adulto com relação ao meu filho. E aí nós vamos ter, então, se é o celular que está doutrinando o teu filho, você vai ter um mini celular em casa. Na realidade, não é o não ter, é você orientar ele com relação à utilização Ao que ter, né? O que ter e a utilização do aparelho, né? Porque é como você estava dizendo, o orientar, né? Tu tem que sentar, tu tem que conversar, tu tem que expor e tu tem que entender daquilo que tu tá falando com ele, né? Porque a gente tá falando com uma geração que hoje se valoriza o TikTok, né? A gurizada do TikTok que faz dancinha e tem milhões de seguidores, fazem alguma outra coisa lá, tem não sei quantos seguidores, enfim. Eu acho que essa questão é da orientação, né? E outra coisa também, que eu já vi pais falarem, mas o meu filho não deixa eu pegar o celular porque tem senha, né? Eu acho que não tem que ter senha. E aí, né? Você entrou num ponto... Mas isso é daquela coisa que se tu orientou, por que meu filho vai ter senha? Por que eu não posso saber, né, o que está sendo conversado, quem são os amigos do WhatsApp, o que ele está assistindo, o que ele está falando? Adolescente com perfil privado. E aí você tocou num tópico muito interessante. Os acessos. De quem é a casa é minha. Sim. Então o celular quem é que paga a internet? Quem é que paga a internet? Sou eu. Sim. Né? Quem comprou o celular? Fui eu. Sim. Né? Então lá em casa nem a porta dos quartos são chaveadas. A única porta do quarto que é chaveada é a minha, porque nós somos adultos. Eu e minha esposa. Sim. As outras, eu entro a hora que eu quiser no quarto deles. E eles sabem disso, que eu posso entrar a hora que eu quiser no quarto deles. Sim. Óbvio que eu não vou fazer. Eu vou fazer. Claro. Né? Eu vou bater na porta, enfim, coisa e tal. Sim. Mas porque eles conquistaram a minha confiança. Exato. Simples. Sim. Então eles me conquistaram como pai. Né? Exato. Eles aprenderam a ser filhos. Porque isso a gente precisa dizer isso. Quando é que nasce um pai e uma mãe? Quando nasce um filho. Sim. Então, eu tenho 4 filhos. Mas eu não sou o mesmo pai do meu primeiro filho. O pai que eu sou pro meu caçula não é o mesmo pai do primeiro filho. Quando nasceu meu caçula, nasceu um outro Joelson. Nasceu um outro pai. Eu sou o pai daquele caçula. Então, por isso que eu digo pra eles, é desleal vocês querendo comparar o pai Joelson do Eliezer com o pai Joelson do Miqueias. Porque são pais totalmente diferentes. Ah, pai, mas como assim? O Miqueias é o Eliezer? Não é. Então não tem como eu ser o mesmo pai de vocês. Exatamente. Nós falamos sobre isso com a Tia Nice, né, na questão das crianças e do adolescente, então, né, fala sobre a individualidade. Um não é igual ao outro. Não é. Não dá pra ficar comparando, né? E isso é interessante. Só que eu preciso ser pai diferente também. Eu preciso entender isso. Sim. Então eu preciso me aparamentar melhor, eu preciso me aparelhar melhor, eu preciso entender esse contexto. Né? Um crescimento. Então eu vou aprender a ser pai. E para isso pressupõe também humildade. Eu tenho que entender que eu não sei. Eu tenho que sair do pedestal de herói e vir pro pedestal de orientador. E reconhecer os erros que eu cometi com esse primeiro filho, agora eu vou buscar acertar lá, mas talvez o comportamento desse outro filho vai me trazer outros desafios que o anterior não deu, porque são personalidades diferentes, é um indivíduo, né? E aí, às vezes, começa a comparar, mas teu irmão não me dava esse trabalho, teu irmão... E aí, a gente já vai gerando outros problemas, né? Então, a gente tem que ter sabedoria. Uma rivalidade dentro de casa. Aí, criam o Jacó e o Esaú. Justamente. E isso é tão contemporâneo, né? Que a gente vê, por exemplo, hoje, filhos que se degladeiam, de fato. Sim. Né? E alguém diz assim pra mim, Joyce, mas tu tem teu filho predileto, né? Tu tem teu filho predileto. Eu digo, não.
Eu não tenho filho predileto. Eu amo todos os meus filhos igual. Agora, uma coisa eu tenho: filhos dedicados. E aquele que se dedica mais, recebe mais. Então, filho dedicado é diferente de, né, filho predileto. Então, eu não tenho filhos prediletos, mas eu tenho filho dedicado. Não tenho. Isso é interessante. Por isso que até isso que a gente até conversando, e a gente chegou a tocar no assunto, né, que a gente esteve conversando com a tia Nice. Eu, inclusive, quando tinha as palestras para os professores, ou mesmo para os líderes, enfim, com relação a adolescentes, eu chamava os professores da área infantil e de pais que ainda tinham os filhos crianças. Mas meu filho é pequeno, tem 4, 5 anos, o que eu vou fazer em palestra de adolescente? Vai! Porque quando teu filho vai crescer, ele vai se tornar um adolescente, é bom tu estar te preparando para quando ele chegar naquela faixa etária, você já saber como lidar com algumas questões. E a gente sabe que o nosso mundo, principalmente esse mundo digital hoje, tem um celular, essa semana, daqui a 15, 20 dias já tem um melhor, daqui a pouquinho tem outro melhor. E eu acho que um dos problemas também nessa questão digital é isso que tu falou também, Joelson. Os pais estão substituindo a presença deles pelo digital. Né? Você vai num restaurante, a criança está com o tablet, o pai está com o celular, a mãe está com outro. Quer dizer, estão sentados ali fazendo o quê? Porque não? Às vezes o adolescente está com fone de ouvido. Exato. Eu já ouvi de pais, de jovem. Graças a Deus, meu filho não dá problema. Ele não fica na rua. Fica só trancado dentro do quarto com o celular, bem tranquilo. Isso na concepção dele não é um problema. Não é um problema. Se tivesse a noção de que às vezes o problema tá muito maior, porque tudo bem tu ter um filho caseiro, ele, né, adolescente, às vezes tem essas fases de ficar mais isolado, só que tem noção o que teu filho tá olhando lá dentro, os sites quantas histórias a gente ouve de meninas que estão marcando encontro, de meninas que estão em conversas com pessoas porque eles não têm maturidade para viver certas coisas que eles estão vivendo. E aí nós vamos falar de sex stream, nós vamos falar de cyberbullying, aí nós vamos falar de uma série de são desafios, né? Desafios que gente, de fato a gente falar sobre essa questão digital, ela precisa ser cada vez mais debatida, tá? E desmistificada. Então, volto a dizer, na minha concepção, não é um problema eles terem acesso. Sim. É como eles estão tendo acesso. Sim. Né? E aí, tem orientação. Eu, por exemplo, fico um pouco preocupado com pais que dizem, eu não tenho redes sociais, mas o filho tem. Então, como é que ele está monitorando? Pois é. É complicado. Pergunto para ele, Jorge, como líder de adolescente, quais são as redes sociais que tu tem? Eu digo, não, tu tem que perguntar quais são as que eu não tenho. Como líder de adolescente, eu tenho tudo. Todas. Inclusive o X, né? O X, né? E deixa eu te dizer, pai, né? O antigo Twitter, vamos lá, né? Quem não tem Twitter não sabe o que está acontecendo. Porque tudo acontece no Twitter, gente. Então, é ilusão. TikTok, esquece, não tem nem ideia do que acontece. TikTok perto do Twitter é fichinha. Sim. Né? Então, a gente tem umas trends ali, né? Umas trends, né? Meu Deus do céu, né? Então, eu preciso entender isso, eu preciso conhecer esse contexto. E se eu entender esse contexto, eu volto a dizer, eu não vou olhar a adolescência como algo assustador. Eu vou olhar a adolescência como aquilo que ela é, normal. Nós temos uma autora chamada Armina Berasturi, que ela escreveu um livro com o Marcelo Knobo, se não me falha a memória, que é Síndrome Normal da Adolescência. Olha só, síndrome normal da adolescência. Porque é normal. Todos nós vamos passar pela adolescência. Os únicos que... na verdade eu desconfio, tá? Mas teoricamente, os únicos que não passaram pela adolescência foi Adão e Eva, que já foram criados... Adultos. Digamos. Por conta do comportamento deles ali no Éden, eu desconfio que eles, né? Será que tinham menos de 24, 11 meses e 29 dias? Então, nós vamos deixar assim, né? Vamos dizer que eles são adultos, tá bom? Adultos. Não tiveram infância, quer dizer, a infância eles não tiveram. Essa a gente pode garantir que eles não tiveram, né? Não, mas olha, o celular está tão presente que, inclusive, existem novas profissões. Sim, e hoje muitos adolescentes, pensando no futuro, eles já projetam algo. E não, tem tanto influencer, mas programador, muita coisa de análise de dados. Copywriter, né? Copywriter, né? Então, social media. Social media. Né? Que negócio é isso? Só que aí é que... E isso é o ponto, sabe?
Será que um adolescente chegando para um pai, conversando sobre social media, copyright, o pai vai... Isso é um remédio, filho. E aí já tá passando mal. Tu tá passando mal? O que tá acontecendo? Né? Aí se for cristão, é língua estranha. Meu filho vai ter pentecostal, né? Cristão pentecostal, né? É língua estranha. Porque, e aí, como vai haver comunicação se eu, que teoricamente tenho condições de buscar essa informação para me comunicar e tenho a compreensão de que eu preciso estar atualizado para me comunicar com ele, não faço, vou pressupor que ele vai entender que eu talvez não estou entendendo. Não. É diferente, é o contrário. Eu preciso estar melhor preparado. E isso até nessas questões, por exemplo, sexuais que nós falamos no último podcast. Sim. Então, por exemplo, como é que eu vou chegar para uma menina que se declara, vamos dizer assim, cis? Sim. Né? Cis? O que é cis? Começa por aí. Cis é quem se identifica com o gênero biológico? Trans, como é que é o negócio? Como é que é? Né? Se ela disser que ela é uma mulher cis, uma mulher trans, é uma mulher que é biologicamente mulher, ou é, uma mulher, ou é um homem que se identifica como mulher. Então, se eles chegarem conversando com a gente nesses termos, que autoridade, que legitimidade nós vamos ter? Exatamente. Para dizer, senta aí e vamos conversar. E aí, opa, para aí. Pai entende, a mãe entende do que eu tô falando. Eles vão nem entende do que eu tô falando, então ainda quer me compreender, sai fora, vou conversar com quem entende. Então, já quebrou a comunicação. Então, olha o quanto a gente precisa, de fato, sermos orientador. Quando você chega na faculdade, né? Falamos isso no outro podcast, né? Sim. Com o seu projeto, o teu professor vai dominar a área dele. Com certeza. Você vai achar que você vai dar uma curva nele, ele vai dizer, não, isso aqui é isso. E pesquisa tal autor, tá? Porque eu acho que tu tá pegando referência aí que não é fidedigna. E aí ele vai dizer, essa referência aqui, né? Procura outra, porque essa bibliografia tá errado, né? Qual que tu vai usar? BNT? Tu vai usar aba? O que tu vai usar? Aí tu... professora, ele te obriga a pesquisar, né? E ele te mostra que tu tá na condição de aprendiz, né? E não na condição de mestre. E eu acho que é isso que nos falta hoje, nós mostrarmos para os nossos adolescentes que eles estão na condição de aprendiz. Mas muitas das vezes nós nos apresentamos nessa condição de aprendiz. E a gente não consegue ir para essa condição de mestre, porque ir para a condição de mestre dá trabalho. Dá trabalho. E eu acho que quando não tem esse conhecimento, os pais não buscam esse conhecimento, não tem esse conhecimento, aí eu acho que aí começa também muitos os conflitos, né? Porque os pais, por exemplo, muitos, eles têm, vamos dizer assim, um certo orgulho, né? Eu sou o pai, então eles às vezes preferem ou ir no grito, ou no xingamento, do que dizer assim, meu filho me explica porque eu não sei. Exato. Essa frase é conciliadora. Entendeu? Porque assim, tem coisas, né, por exemplo, que às vezes eu não sei. Eu pergunto, minha filha, desculpa, mas eu não sei, me explica. Isso, né, não precisa chegar na fase do desenho, não precisa desenhar. Mas me explica porque tem coisas que eu não entendo. E não é demérito, a gente precisa entender isso. Não é demérito. Porque eu acho assim, a partir do momento que tu chega para um filho, né, independente da fase da adolescência que ele tá, diz, meu filho, olha, a mãe não sabe, tu poderia me explicar, eu quero te entender, eu quero entender o que tu tá falando, tu tem como me falar? Quer dizer, eu acho que não é que tu vai jogar pro teu filho a responsabilidade, de forma nenhuma, mas dizer para ele que você quer entrar no mundo dele quer entender exatamente esse mundo dele. E a partir da ótica e do prisma dele. Exatamente. Porque quando você diz, professor, me explica, filho, tu vai entender o que está na cabeça do teu filho. Na cabeça dele. E isso é importantíssimo. Eu costumo dizer que essa conversa é terapêutica. Sim. Essa conversa é a conversa terapêutica. Quando o pai senta... Gente, eu não assistia dorama. Talvez alguém vai ficar aqui. Eu já assisto. Então, eu tenho uma filha... eu não gostei. Olha aí, né? Eu confesso que eu não assisti. A gente tem que entender o negócio, né? Aí eu tenho uma filha de 18 anos, gente. 18 anos. 18 anos. Mas quando ela tava lá com seus 16 para 17, ela começou a assistir o tal dos dorama. E eu digo, que negócio é esse aí? Dorama. Tipo, tem que entender que esse negócio... Aí eu e a mãe dela, vamos assistir junto.
Sim, né? E a gente começou a assistir os doramas. Gente, eu comecei a achar dorama pra mim, pra vocês terem uma ideia hoje. Então eu achei lá a advogada um rum lá, né? Advogada. Gente, doramas são aquelas séries coreanas. Séries coreanas, preciso dizer aqui, né? Encontrei lá uma série de uma juíza, que era do juizado de menor, que elas têm uma percepção de juizado de menor um pouquinho diferente, né? Sim. Que ela não gostava de adolescente, quando ela ia julgar caso de adolescente, ela nem julgava. O adolescente chegava na frente dela, pá, condenado. Né? Olha. E aí eu fui, por que essa juíza... Aí eu fui ver o histórico dela, ela teve dificuldade com o filho na adolescência, coisa e tal, se tornou juíza. Então, olha, eu assisti dorama. Mas Altas sentei revelações. e assisti, e a partir daquele momento a minha filha falou, meu pai assiste dorama comigo. E aí ela comentou uma certa feita, né, ela se formou já no ensino médio, vai fazer faculdadezinha dela agora, mas ela comentou que numa conversa de escola, e olha como isso é interessante, né, isso marca na vida dos nossos filhos. Ela tava conversando, sei o que lá, e aí as meninas reclamando, sei o que. E ela disse, gente, eu sinceramente, eu até tô fazendo uma força, mas eu preciso ser sincero com vocês, não é a minha realidade. Porque o meu pai, inclusive, senta comigo pra assistir dorama. Bum. O quê? Teu pai assiste... Ah, meu Deus do céu, e aí virou o assunto da escola. Né? A menina tinha o pai que sentava pra assistir dorama. Assim como eu sento com meus filhos pra assistir anime. Eu assisti todo Naruto, né? Naruto, Shippuden, né? Assisti todo Naruto. Mas como é que tu vai saber se o conteúdo que o teu filho tá assistindo tem alguma cena de violência, se é saudável, se não tem alguma mensagem ali, talvez não explícita, mas de ideologias de gênero que tá influenciando, se tu não sentar e assistir. E eu posso dizer mais, tem coisa que eles vão enxergar que nós não enxergamos. Sim. Então, quando eu comecei a assistir anime com meus filhos, eles começaram a dizer, viu ali? Viu, pai? O quê? Não vi. Tal cena, volta aí. A gente voltava. Eu digo, como é que eu não vi esse negócio? Não, pai, é que a nossa mente tá programada pra captar tal coisa. O adulto vai ver, mas não vai enxergar. Olha Nossa. só. E aí eu comecei a pensar como é que eu digo, meu Deus, aí eu comecei a entender os negócios. Então, olha que coisa interessante. Então, eu tô aprendendo com eles. E eles tendo a satisfação de dizer, eu tô ensinando meu pai. Né? E aí termina o anime, eu digo, tá, agora faz um resuminho pra mim e me diz o que tu entendeu desse anime. E aí é eu que eu vou mostrar pra eles que sim, eu tô pegando todas as ferramentas que eles me deram e agora eu tô ensinando eles a usar essas ferramentas. E é legal essa troca geracional, né? A Bíblia mesmo fala que já é para as mulheres mais velhas conversarem coisas mais novas. É muito legal isso, porque uma que é divertido, a gente falou aqui da locadora. Né? Gente, eu quando criança eu ia em locadora. E eu sei que o Pedro, meu sobrinho, não vai saber o que é locadora. Que é locadora pro Pedro? E outras coisas. E eu falo, mãe, a moda da tua época, por exemplo, pra moda da minha época é totalmente diferente. Com certeza. E é muito legal essa troca. Então não é pra causar divisão. De eu não te entendo, isso é coisa tua, porque tu é velho. Não, é uma troca muito legal. É crescimento, né? Exatamente. E estar aberto para o novo é desafiador, a gente sabe disso. Né? Sim. Tudo que é novo, ele pressupõe angústia, né? Ansiedade, medo. Porque é novo, né? É novo. Nós gostamos de estar no lugar de conforto. A zona de conforto. Né? Até porque o primeiro ambiente que nós conhecemos foi o ambiente mais seguro para nós enquanto seres humanos, que é a barriga da nossa mãe. Então, a primeira referência de segurança que nós temos, ainda que de forma inconsciente, é a barriga da nossa mãe. É o ventre da mãe. Vocês têm uma ideia? Deus é tão bom, e aí a Carol falou no outro podcast do lapso de memória, né? Sim. A Josi também falou, desculpa, Josi, né? A Josi também falou da falta de memória que o adulto tem, né? Com relação às memórias da adolescência. Então, tem um fenômeno de memória que foi Deus que causou em nós. Eu não tenho dúvida. Mas tem um fenômeno que o próprio ser humano causa, né? Então, qual é o primeiro fenômeno de memória? O que Deus causou em nós. Quem de vocês lembra do dia do nascimento? Complicado, né? Ninguém tem memória do dia do nascimento. Claro que não, então, olha como Deus é extraordinário. Ele apagou da nossa mente esse dia, porque ele é o dia mais traumático para nós. Não existe dia mais traumático para o ser humano do que o dia do seu próprio nascimento. Aí você vai dizer, como assim, Joelso? Para os pais meu Deus do céu, tem pai que desmaia. Pá! Mas para o indivíduo que está nascendo, pensa comigo, você está no meio mais seguro do universo. Então, primeiro, você está no meio líquido, né? Então você está ali
Quentinho. Flutuando. O corpo da tua mãe, ele se preocupa em deixar a temperatura sempre a mesma. Sim. Ela pode estar com 30 e poucos graus, mas a placenta vai deixar sempre a mesma temperatura. Então não vai existir essa queda brusca, que nem nós aqui estamos no ar-condicionado, mas se nós sairmos ali fora, vamos tomar aquele choque. Não existe isso dentro do ventre da mãe. Então você está ali tranquilo. Nem precisa abrir a boca para comer, gente. Você imagina isso? Entendi. Sim. Não precisa. Não precisa. Os decibéis que a gente... é só tanto decibéis aí, senão coisa e tal. Gente, ali, a placenta, ela faz a contenção e filtra exatamente sempre a mesma frequência. Então, você escuta tudo sempre a mesma frequência. Então, olha que ambiente é esse. Você tem tudo ali. Você tem tudo. E de repente o ventre da tua mãe começa a fazer os movimentos peristálticos, né? E aí você é expulso dali, literalmente. Sim. E quando você é expulso dali, você tem contato com um ambiente que é quente, é frio, luminosidade, um som, loucura. Então, imagina que dia é esse. O que Deus faz? Deus apaga isso da nossa memória. Por isso que a gente não lembra do dia do nosso nascimento. Porque imagina que pra quem não precisava abrir a boca pra comer... Tem aquele meme, né? É o último dia que eu descansei. Daí a foto no ventre. Tipo isso. Sem preocupação. Exatamente. Então, isso é tão nosso. E aí eu vou usar uma palavra no sentido literal, visceral, né? Isso é tão automático que quando nós adultos saímos de casa e dá alguma coisa errada, qual é a fala que a gente diz? Por que eu saí de casa? Quero ir pra casa. Podia ter ficado em casa. Por que eu saí, né? Por quê? Porque a casa é a referência do nosso útero. Do útero da mãe, né? Sim. Então, o nosso útero, enquanto adultos, é a nossa casa, o nosso porto seguro. Quando a gente vai sofrer uma agressão, qual é a primeira posição que a gente faz? Vocês já observaram? Posição fetal. Então a gente vai para a posição fetal. Ou seja, é a referência. É meio instintivo, né? Exatamente. Então é visceral, é instintivo. Então, entender essas questões é entender que, ok, esse é um lapso. Mas agora, esquecer a adolescência não é saudável. Não. Nós precisamos lembrar a todo dia da nossa adolescência para poder cuidar do adolescente. Eu pensar, eu na idade dele, quais eram as minhas preocupações? E aí nós vamos ter aquelas frases, né? Eu já tô com meus 4.5, fiz agora o último dia 3, né? 4.5, então 4.4 é turbo, né? Então já não dá mais pra atolar nas meninices, né? E coisa e tal, agora é turbo, né? Mas agora eu além de ser turbo, né? Eu sou power, né? Porque eu sou 4.5, né? Então... Mas, por exemplo, de vez em quando eu me pego falando com a minha esposa, digo, mas como é que pode, nesse frio, essa gurizada de bermuda, camiseta? Aí a minha esposa diz, tu nunca foi adolescente? Vai dizer pra mim que tu nunca ficou no portão, de chinelinho de dedo, um frio de rachar, né? E tu lá conversando, batendo papo, e tua mãe, é bater o casaco, não sei o quê. Bate chinelo. Aí eu, é verdade. Ou seja, nesse período, a gente não tem essa referência térmica que o adulto já não tem, né? Por conta de algumas coisas que começam a faltar, né? No corpo adulto, né? Então, e perceber essas coisas é muito interessante. No conversar com o adolescente, né? Então eu digo que a gente tenta entender até a forma de falar as coisas pra eles. Então dá pra falar tudo, dá pra cobrar qualquer coisa deles. Nós só temos que saber como cobrar. Então, por exemplo, eu tava certa feita numa igreja, não vou dizer o nome da igreja, senão vocês vão identificar. E tinha lá uma avó. E ela dizia, porque minha filha, porque no meu tempo... E a netinha lá, coitada, né? Coitada. E eu entrei na igreja, assim, saí de trás de um pilar, entrei assim, né? E a irmã me viu, pastor Joelson, o senhor tá bem? Eu digo, eu tô bem, minha irmã, a senhora tá bem? E eu vi que a coitadinha tava lá, né? E ela disse assim, eu tô bem. E aí eu olhei pra coitadinha e disse pra avó dela, a senhora lembra de 1854? E ela tomou um baque assim. E quando ela tomou um baque, eu fiz sinal assim pra guriazinha, vai. Quando eu disse, vai, sobe, né? Daí a senhora olhou pra mim e disse, não, 1854. Ai, meu João, eu não me lembro de 1854. Eu disse, a senhora não se lembra de 1854? A senhora tem certeza? Ai, meu João, eu sou velhinha, mas não sou tão velha assim, né? Aí eu digo, eu tô brincando com a senhora. Por que eu tô lhe perguntando isso? Porque a senhora tá pedindo pra sua neta ter uma memória de um período que ela não viveu.
Sim. Então, no máximo, ela vai ter memórias falsas. Ou seja, memórias que ela adquiriu num comercial de televisão, ouviu história da senhora, mas não são memórias dela. São memórias que, por conta dela ter ouvido alguma coisa, ela construiu aquela imagem na mente dela. Sim. Então, quando você diz assim, ó, no meu tempo, esse adolescente vai fazer uma força, assim, pra tentar... Mas que tempo ela tá falando? Ele vai tentar montar essa cena, mas ele não vai conseguir, porque ele não esteve lá. E tudo que ele montar é falso. Exato. Então, se a senhora mudar a forma de falar, a senhora vai ter um resultado muito melhor. Então, por exemplo, chega pra senhora e diz assim, filha, na tua época agora tá meio complicado o negócio, né? Andar com essas sainhas aí faltando pano, vai suscitar o olho do amigo do alheio lá e ele não vai entender que tu, né? E aí? Não tá difícil no teu tempo? A gente tem que tomar mais cuidado, né? Sim. Então, é no teu tempo, no tempo dela. Sim. Eu cobrei a mesma coisa que a senhora iria cobrar, sim, só que trazendo pro tempo dela. Então, exatamente. eu só preciso mudar a linguagem, preciso entender como falar com eles. E aí as coisas não ficam subentendidas, ficam ditas, né? E é preciso entender que a cruz nos ensina muita coisa. Sim. Muita coisa. Então, por exemplo, quando vem de cima, é imposição. E só quem tem poder para impor alguma coisa é Deus. Ele tem poder para impor. Por isso que o ato de Jesus foi o horizontal. Ele morre com os braços abertos. Porque na horizontal, aqui, nós somos iguais. Então aqui é comunicação. Sim. Não é imposição. Eu, enquanto ser humano, não tenho condições de impor nada. Eu posso comunicar. E aí, a partir da admiração que alguém tem por esse comunicador, ele vai ser influenciado a fazer o que esse comunicador está comunicando ou não. Sim. Então, a comunicação, ela pressupõe a admiração. Então, eu só consigo, de fato, comunicar algo para alguém que me admira. Senão, eu não comunico. Sim. Eu imponho. São coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E aí, Jesus vem e ele morre como Curios, né? Ele poderia ser o dominador, ele poderia ser o conquistador, embora Israel já tinha tido uma experiência dessa. Não, mas a gente não quer mais que tu fale, queremos ouvir Deus direto. Deus desce no monte, treme o negócio, eles ficam a pau. Não, Moisés, não queremos ouvir Deus falar. Fala tu, né? Ou seja, eles entendem. Por quê? Porque Deus, quando vem, o Yahvé, o Criador, ele vem com autoridade e poder. Não tem como ele vir sem impor, né? Ele não tem como... Só a presença dele impõe, porque ele é Deus. Jesus decidiu fazer diferente. A Bíblia diz que ele se despojou de toda a sua glória. Para ele não impor. Sim. Aí ele veio e nos conquistou. E aí, através da admiração que nós temos por ele, nós aceitamos o que ele comunicou na cruz. Então, olha que coisa extraordinária. É extraordinário, isso é forte, né? Então, se nós, quanto pais, e aí Cristo vai dizer, olha, o homem... o Paulo vai dizer, né? Homem, tu tem que ser o que Cristo foi para a igreja, para tua esposa. Pai, né? Sim. Tu tem que ser o tutor dos teus filhos. Sim. E aí Jesus vai dizer, é como a galinha que ajunta seus pintinhos, eu quis te ajuntar, ó Jerusalém, né? Então, todo esse contexto de paternidade que nos falta hoje é o que está trazendo esses atropelos no desenvolvimento dos filhos. Porque aqui nós estamos falando de adolescente, mas hoje nós já estamos vendo algo muito mais precoce. Na infância a gente já está vendo problemas. Sim. Mas não é porque a criança deixou de ser criança ou o adolescente deixou de ser adolescente. Na verdade é que a postura dos pais mudaram. Os pais não são mais pais, os pais querem ser amigos. Sim, aí é diferente. Né? Querem ser colegas. E aí, brother, eu tô aqui com meu brother. Não, eu tô aqui com meu filho. Sim. Né? É diferente. Eu não desço do pedestal de pai. Eu não sou o líder dos meus filhos. Os meus filhos têm os líderes deles. E eu digo assim, ó, quando é problema eclesiástico, resolva com os líderes de vocês. Eu sou líder dos filhos dos outros. De vocês eu sou pai. Sim. E eu não desço desse pedestal. Exatamente. Quando houver essa compreensão, porque daí o que acontece? O pai vai dar uma diretriz aqui. Sim. O filho vai correr pro líder. Porque meu pai não sei o que coisa tal. Aí o líder vai dizer, pois é, volta lá pro teu pai porque ele tá certo. Aí ele vai vir pra mim, porque aquele líder que eu estava de volta lá pro líder porque teu líder tá certo. Então, quando houver uma convergência dessas duas instâncias, liderança e família, o adolescente não tem pra onde ele correr. E ele vai chegar na consciência, opa, parei, meu líder tá dizendo, meu pai tá dizendo,
esse é o caminho, vamos embora. Exatamente, Só que a gente precisa entender isso e, de fato, começar a exercer essa paternidade, exercer essa maternidade, paternidade, quais são os papéis, quais são as posições e, né, como um manual. Senhor, ensina. Ensina, e aí a gente entra na questão, né, os próprios pais não perderem a sua própria identidade, né? Como pais, né? Como pais. Né? A adolescência tardia deles. Exato. Como nós estamos vivendo um período de pais adolescentes, né? Embora estatisticamente falando, o estado do Rio Grande do Sul é o estado que menos cresce, né? Então, há inclusive uma estimativa de que nós seremos o primeiro estado da federação que vai envelhecer, né? No percentual, né? Nacional. Sim. Então, olha que preocupante para nós isso. De certa forma. De certa forma. Mas é um dos estados que mais adota pets. Então os pets. Os pets também. Próximo podcast vai ser veterinários. E é bem interessante conversar sobre isso. E você sabe que eu estava numa conversa uma vez com uma pessoa, né? E aí ela estava conversando, sei o quê, meu cachorro, coisa e tal. E eu digo, coisa interessante. Aí eu falei de filhos, né? Não, Deus o livre. Não. Eu já tenho meu cachorro, coisa e tal. E aí eu disse assim, tu tem um cálculo de quanto que tu gasta com o teu cachorro? Em torno de 1.000 e poucos reais por mês, coisa e tal, com o meu cachorro, né? Entre tosa, banho, não sei o quê, alimentação, coisa e tal. Ok. E aí eu disse pra ela assim, mas o meu cachorro, Joelson, é que assim, ó, pra que eu vou precisar de uma pessoa? Porque o meu cachorro é quase uma pessoa. Ele só falta falar, meu cachorro. Eu acredito. Aí eu digo, peraí, falam bem assim. Aí eu disse pra essa pessoa, mas por que ele não fala? Aí ela... porque ele é um cachorro, né? Tá, pessoal. Então tá respondido. Até porque, né, na realidade, a gente tem que lembrar que a gente está falando do adolescente, sem esquecer que a gente está preparando eles para a vida adulta. Para a vida adulta. Esse é o fim, né? Entendeu? Aí vamos pegar o termo, né? Adolescer, né? É em direção ao. A né? algum lugar. Então, qual é o alvo? A vida adulta. A vida adulta. Então, a adolescência é uma flecha lançada para a vida adulta. Então, quando é que eu posso dizer dever cumprido? Quando meu filho chegar na vida adulta e ele se estabeleceu lá, beleza. Sim. Aí eu posso dizer dever cumprido. Sim. Exatamente. Então, o adolescente vendo os outros assim, eu não quero ter filho, eu quero ter cachorro. Eles daqui a pouco vão pensar, ter filho é a pior coisa que pode me acontecer. Então, o que eu quero pro meu futuro? Eu quero ser rico, né? Eu quero ser os influenciadores e família. Daí, às vezes, não tem os pais presentes ou todas essas questões que a gente conversou. Um pai que não compreende e tal. Exatamente. Então, é melhor ter um cachorro. Mas até isso é influência das ideologias, né? Onde dizem que a maternidade ela é um fardo. Que não é uma benção. Exatamente. Isso é algo extraordinário. Jorge, tu não tá no teu lugar de fala. Lugar de fala. Sim, né? sim. Mas a fala não tem lugar. A fala tem voz. É diferente. Eu gosto tem um dos influencers aí, ele até colocou uma questão, né, com relação a esse lugar de fala que eu acho muito interessante e concordo, né? Então, não existe lugar de fala até você estar preparado para falar sobre. Ponto. Sim. Se eu estiver preparado para falar sobre, é o meu lugar de fala. Então quer dizer que uma professora não pode dar aula porque ela não tem filhos. Como é que vai dar aula pro meu filho? Não tem filhos? Não existe isso, né? Sim. Então, eu não posso tratar um câncer porque eu não sou canceroso. Não, é complicado. Então, lugar de fala, não. A gente tem que entender essa coisa bem diferente. Então, nessa questão, né, do feminismo, a gente precisa entender que é uma desconstrução. É uma desconstrução, com certeza. Do homem, ponto. Sim. Ponto. O feminismo prega a desconstrução do homem. Tanto é que o homem hoje, para as mulheres do século XXI, é um homem afeminado. Afeminado. Essa é a figura masculina. E há uma grande investida da mídia de tudo nisso aí, né? Sim. Bom, vocês assistiram Barbie? Eu não assisti, mas eu vi vários eu assisti. Gente, assuntos sobre. Desconstrução total. Um filme que termina com uma mulher que, na percepção dela, fracassou enquanto mulher porque está na beira de uma cozinha. Tá fazendo os deveres domésticos. Sim. Né? E ela coloca aqueles deveres domésticos como algo... Demérito. Demérito. E aí volta pra realidade, entra pro mundo, aí ele vai lá e diz que tá sendo ameaçado. Tem uma trama ali que
vem mostrar que, na verdade, ser uma mulher feminina não é legal. E, gente, nós estamos vivendo uma enxurrada dessas ideologias dentro das escolas. Muito forte. Sim. Muitas das nossas igrejas adotaram esse discurso. Muita mãe que às vezes fala pra filha, não, casamento depois. Casa depois. É faculdade, é trabalho, é sair, é pá. Mas qual é o problema da menina ter um sonho em casar, em ter uma família? Claro que tudo tem o seu tempo, a gente não vai acelerar. Mas muitas vezes dentro da igreja... Já tem que ser programado isso. Já parece que tira a casa e daí trabalha, constrói, faz. É justamente isso, é tirar a mulher do lugar dela, né? E o feminismo conseguiu. Conseguiu tirar a mulher do seu lugar, tirar de dentro do lar. E o que é pior, conseguiu colocar o homem lá dentro. Sim. Daí deslocou os dois, tira o homem do lugar dele e porque ficou vazio. É justamente isso, é desconstruir a família. Exatamente. E isso é tão prejudicial que a gente vê, então... a falta de referência, por isso que pode tudo. Também. Por isso que eu posso ser qualquer coisa, porque não tem mais a referência né? Exatamente. Então eu posso ser o que eu quiser. Se não tem certo ou errado, né? Eu que escolho. Exato. Só que assim, nunca se viu uma geração com tanta liberdade, mas ao mesmo tempo tão prisioneira. Infeliz. Infeliz, né? E essa é a geração do Woodstock, né? O que a geração do Woodstock queria, que era a liberdade sexual e essa geração tem. Exatamente. Né? Essa geração tem tudo que a geração de Woodstock, que provavelmente são os avós dessa geração, né? Sim. Eles têm, mas nunca se viu uma geração tão infeliz com tanta liberdade. Uma geração tão depressiva com tanta liberdade. Então, já existem estudos falando que a falta de limite é tão prejudicial quanto a liberdade. Então, já tem alguns teóricos dizendo temos que dar limite. Gente, é claro. Exatamente, isso é óbvio. Isso nesse contexto. Nós, enquanto educadores, sabemos que a rotina, né, o limite no sentido de contenção, de hold, né, ele é saudável, ele é terapêutico, regras, ele é pedagógico, né? Então, mas para essa geração, o limite é algo novo para essa geração. Essa geração é uma geração que nasceu sem esse conceito de limite. Então, para eles é impor algo, né? Um amor que não seja um amor libertino, na concepção deles não é limite. Para eles o amor não limita, né? Quando a gente falar de limite, para eles já deixou de ser amor, é qualquer outra coisa. Exatamente. Quando o amor é cuidado, e cuidar é proteger. Sim, exatamente. Então esses conceitos precisam ser melhor trabalhados. E aí, eu trago experiências próprias, né? Meu pessoal da Secom, né? Certamente eles vão assistir, né? Coisa e tal. E aí, tamo lá, coisa e tal. E aí, post, Dia das Mães, Dia dos Pais, coisa e tal. Aí saiu um Dia dos Pais, né? Aí, feliz Dia dos Pais a todos os pais, o ADPA e coisa e tal. No final, e eu, glória a Deus por esse post, coisa e tal. No finalzinho, uma frase que me incomodou. E a todas as mães que também são pais, eu digo, não. A igreja não percebe quando as ideologias estão influenciando, né? Gente. Meu Deus. É algo assim, ó. Joyce, mas o que tem? A mãe não é pai? Não. Não, ela não é. Não. Ela não substitui o papel do pai. Mãe. Ponto. Então, quer dizer que não é suficiente ela ser uma boa mãe? Tem que ser um pai também. Tem que ser um pai também. Coisa que ela nunca vai conseguir ser. Isso é inverter papéis. Isso é perda de identidade. Gente, exatamente. E nós cristãos compramos esse discurso. E no Dia dos Pais, né? No Dia das Mães, a todas as mães e a todos os pais que também são mães. Não. Só faltou os pais dos pets. Os pais dos pets. Eu tô falando porque eu vi. Mãe do pet. Fica a dica, né? Senhor, você é cancelada. Pode ter pet, não tem problema. Não substitui cada coisa no seu lugar, né? Até porque o pet, ele vem como um complemento da família. Sim. Né? Ele vem justamente para trazer para a família aquela conotação que o humano não tem como dar. Né? Que é a conotação animal. Então, todas as questões animais da família precisam estar postas no pet. Sim. E animal não no sentido de agressão, mas no sentido de não ter a consciência que o humano tem. Então, por exemplo, um cachorro, ele sabe o pisar do dono.
O dono tá lá, não sei quanto tempo de distância, porque não é a minha praia, né? Mas eu vi um estudo esses dias que ele conhece. Ele já tá no portão, abanando a cabeça. Ele sabe a frequência cardíaca do dono, vocês acreditam? Tem cachorro que ele sabe que o dono vai ter um ataque de pânico e o dono se deitou no chão, ele sobe em cima do dono pra colocar o coração dele junto do coração do dono, pra ele compassar o coração do dono, pro coração do dono se acalmar. Então, olha. Instinto. Então, é disso que fala o pet, né? Dessa construção que a família muitas vezes não tem, que precisa ser alinhada. Então, o gato, por exemplo, o gato é diferente do cachorro. O gato, tu não chega pra ele fazendo carinho. Tem vida própria. Ele que diz quando ele quer carinho de ti, né? Aí ele vai lá, né? Vai na tua perna, agora ele quer ser carinho. Daqui a pouco ele some. Tem ser humano meio assim também. E é interessante quando a gente fala de psicologia, porque a psicologia trabalha isso. Sim. Entende essas questões, né? Então nós vamos falar, por exemplo, de uma sistêmica familiar, né? Dessas questões que permeiam ali, fronteiras, enfim, né? Uma série de questões. Que podcast maravilhoso. Que podcast maravilhoso. Que bom. Nós de adolescentes foram em pet. Eu vou ter que começar a abrir mais a bolsa da minha esposa. Tem muita coisa ali que rende. Não, mas então, voltando aqui, porque a gente não pode esquecer, uma hora assim veio na minha cabeça, não esquece. Porque o adolescente, ele tem um outro linguajar, né? Sim. Então, como explicar a Trindade pro adolescente? Vamos lá. Que memória boa. E você sabe que, eu digo, geralmente quando eu ministro, né, eu digo assim, aos desavisados de plantão, eu sou um líder de adolescente, então talvez eu vou usar alguns vernáculos que não estão no seu dicionário, né? Então... A mãe falava isso também, eu vou falar de uma forma diferente. Tem que falar, né? Senão tem uns desavisados. Tem que contextualizar. Ali, né? Tem, né? Mas chega em casa, pega o dicionário da adolescência com o teu filho que ele vai explicar, né? Não é nenhum, né? Mas, gente, quando me perguntaram, Jorge, como explicar a Trindade para um adolescente? Eu digo, gente, é muito simples. Aí, como assim? É muito simples. É tão simples que vocês não têm ideia. Então, vamos lá. Eu chamei um grupo de adolescentes, né, para explicar a Trindade para eles. E aí, falei, vocês entendem que a Trindade é 3 em 1? São 3 pessoas distintas, mas um só Deus? Gelson, ou é ou não é, né? Uma coisa é outra, coisa e tal. Aí vocês têm certeza que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Ah, sim. Então tá, pega o celular de vocês aí. Aí eles pegaram o celular, né? Aí eu disse pra eles, abram uma live no Instagram. Aí eles abriram. Quantas pessoas cabem em uma live do Instagram? Daí eles disseram, 4 pessoas. Eu digo, não. Eu tenho 4 lives então. Não. Eu tenho uma live com 4 pessoas. Não, vocês estão querendo me enrolar. Expliquem pra mim direitinho. Eu tenho uma live, mas eu tenho 4 pessoas. Não tá entrando na minha cabeça. Pra mim, são 4 lives. Porque são 4 pessoas. Sim. Aí eles acham assim, não. Tu não entende mesmo, né? É uma live só com 4 pessoas. Aí eu disse pra vocês, pois é. Eu tô falando pra vocês de um Deus com 3 pessoas. Pronto, falou. Aí eles agora faz sentido. Essa eu não conhecia. Ou seja, são 3 pessoas que estão falando do mesmo assunto. Do mesmo assunto. São pessoas que estão no mesmo pensamento. É uma live. Estão na mesma conexão. Então, aí eles entenderam a Trindade, né? Exatamente. Interessante, Será né? que expliquei? E vai ter adulto entendendo agora. Olha agora, né? Em 3 minutos eu expliquei a Trindade, né? E às vezes tem adulto que não entende. Tem gente que fez um curso de teologia e não entendeu a Trindade, né? Vem pro Bolsa de Mulher, né? Esse podcast é muito mais do que... Mas, gente, pois é, né? Mas nós temos que encerrar, Joelson. Tava bom. Nossa gratidão a Deus pela tua vida. Que Deus continue te abençoando, tua esposa, teus filhos, tua nora. Né? Que o Senhor continue te dando essa sabedoria aí, né? Aí já tá com os cabelos brancos, gente. Quando eu comecei, eu não tinha, né? Foi. Mas quando começou, com os adolescentes não tinha. 7 anos de superintendente de adolescente, né? É isso aí. É isso. Mas realmente, olha, foi 2 podcasts assim, né, abençoados mesmo. Né? E, ó, gente, eu acho que a próxima vez que ele vier, quem sabe, já vai ter o livro. Com certeza. Já vai ter o livro. Nós podemos vamos ter sortear, né, no final do podcast. Podemos sortear o livro, enfim, né? Mas aí a Josi, Carol, vocês não estão vendo, porque está nos bastidores, que é o Naamã,
né? Que... técnica. Que está na técnica. É o nosso técnico de áudio e vídeo. É verdade. Olha. Até gostou do nome, né? Né? Esse negócio, eu aprendi que sonoplasta é outra coisa. Agora eu vou quebrar a quarta parede, né? Que no anime, né? Quando você fala direto com a câmera, né? Você tá quebrando a quarta é verdade. parede. Né? Então eu vou quebrar falando com o Naman aqui, né? Bota na tua bio do Instagram. Eu aprendi que sonoplasta é outra coisa, Naman, né? Embora tem uns que tem o sono, outros, né? Que é o caso do Naman. O Naman é técnico de áudio e vídeo, tá? É isso aí, né? É o nosso técnico de áudio e vídeo, tá? É muito bom. Gente, que Deus abençoe a cada um. Compartilhe esses podcasts. Avisa a vizinha, a amiga, os parentes, compartilhem. Mande lá perguntas, né? Com certeza o Joelson virá outras vezes aqui, como eu falei, tá chegando um livro por aí. Fresquinho. Né? Fresquinho. Agente SWATing. Viu? Agente SWATing. Né? Eu tenho um canalzinho. Divulga. Eu tenho um canalzinho que eu vou. Ai, que legal. Vou reativar esse canalzinho agora, né? Já tem alguns vídeos lá, eu fiz um teste, né? Um test drive lá. Sim. Né? Aí no meu test drive a gente conseguiu ali no YouTube, né? No YouTube lá, 500 seguidores. Eu digo, 500 seguidores. Que benção. A minha filha bem? diz, pai, o YouTube é diferente de Instagram e de WhatsApp. 500? Pra mim 500 é 500, né? São os meus 500 fiéis ali, né? Mas estão ali, né? Mas é Joelson Lemos, né? Sim. Então, busca lá no YouTube, lá, Joelson Lemos Oficial, é o meu canal lá no YouTube. E a gente está trabalhando algumas questões, né? Que benção. Eu pretendo, na verdade, agora me lançar mais na rede social para gerar esse conteúdo para lideranças através do livro, né? Então, a partir do livro, a gente vai criar cursos aí, coisa e tal, né? E é muito necessário. Tá vindo aí. Preparar uma liderança, né? Com certeza. Gente, infelizmente, né? Acabou. Temos que encerrar. Que Deus abençoe. Uma boa noite. Uma boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Quer dizer que tu vai... Agora eu vou virar influência. They didn't understand what Mary did you know. Did you know what the greatness was inside of you? Now I ask myself, Chandler, do I know? Do you know what's inside of you? Do you know what's inside of you? Do you know what's inside of you? It may hurt.